Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje é quarta-feira e hoje é um dia especial. Hoje nós teremos uma discussão de caso clínico aqui sobre fibromialgia, nesse programa que eu levo o melhor conteúdo para que vocês possam definitivamente terem conhecimento e segurança para saber tratar os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais dos seus pacientes já na primeira sessão. Então, hoje, definitivamente começa o nosso laboratório de inteligência emocional. Então hoje aqueço aqui, com um caso clínico sobre fibromialgia, mas é à noite, às 8 horas da noite, que eu quero que você esteja conosco para participar do laboratório de inteligência emocional. Vai ser um evento incrível, um evento recheado com muito conteúdo para que você possa ter a segurança para saber tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais do seu paciente já na primeira sessão, tá? Além disso tudo, promover inteligência emocional, numa época onde nós estamos com níveis alarmantes de depressão, de síndromes do pânico, de crises de ansiedade, de índices de suicídio, e tende a piorar muito, porque a pandemia veio e teve uma piora muito grande nesses níveis. Então, te convido para estar conosco hoje às 8 horas da noite para fazer a sua inscrição. Ainda dá tempo, um evento online gratuito. Basta ir lá no link da minha bio. Se você não conseguir encontrar o link lá, pode me mandar no direct que eu te mando o link. Já se prepare, coloque seu celular para despertar, que hoje às 8 horas da noite, não perca um minuto. Coloque o seu celular para despertar 5 minutos antes, porque já vai começar com um boom de conhecimento. Eu vou contar tudo para vocês sobre isso aí e vai ser incrível. Lembrando que teremos um bônus, para quem acompanhar as 3 aulas, vai ter a demonstração de alguns protocolos já para você já começar a usar isso nos seus pacientes, certo? Então já estou empolgado, já estou preparado e ansioso para hoje à noite. Então aguardo vocês, hein? Hoje, 8 horas da noite, não perca. Convide seus colegas. Se ainda tem algum colega que não se inscreveu, fala, vamos lá, vai ser incrível. Show? Vamos lá então? Vamos fazer o nosso café com acupuntura aqui hoje? Café com acupuntura. É um caso clínico. Esses casos clínicos são incríveis. Caso clínico fibromialgia. E por que eu faço tanta questão de discutir vários casos de fibromialgia? Porque nenhum caso é igual ao outro, Então vocês já perceberam que nenhum caso é definitivamente igual ao outro. Então eu já tenho umas 3 ou 4 discussões sobre fibromialgia aqui. E sempre que eu trago um novo caso, nós temos um novo desdobramento, uma nova ideia, um novo comportamento, Novas alterações físicas, energéticas e emocionais. Tá? Vamos lá então? Vamos lá? O programa é Café com Acupuntura, só que eu estou num chazinho aqui, Chazinho de gengibre com camomila para ativar o sistema digestivo. Estou num processo de desintoxicação do café, Tava tomando muito café, ainda tomo um pouquinho, Mas café sempre na medida certa é muito bom. Vamos lá então, meus queridos amigos da acupuntura. Olha só, nosso caso clínico hoje é uma mulher, 47 anos de idade, com um quadro de fibromialgia, tá? E eu já começo perguntando para vocês, tem muitos casos de fibromialgia aí? Tem aparecido muitos casos de fibromialgia? E olha que eu vou trazer algumas questões importantes para vocês, tá? Algumas questões interessantes, porque níveis alterados de cortisol, tá? Tireoide, alguns níveis, de hormônios e neurotransmissores também podem causar dores, pelo corpo todo e podem se confundir com diagnósticos de fibromialgia. Então estamos tendo um aumento dos casos de fibromialgia aí, é muito comum, A fibromialgia ainda não é uma patologia, ela é uma síndrome, Então um composto por sinais e sintomas feitos por diagnóstico excludente. Então nós temos que entender isso. Então alguns fatores podem interferir, então alterações de tireoide, alterações de níveis de cortisol,
tá? Então o cortisol aqui traz a nossa energia yang. Então quando nós temos a inversão daquele ciclo circadiano, né, isso pode comprometer aí a fibromialgia também. Lembrando que nós temos 2 hormônios que atuam nesse ciclo circadiano, tá? Então já vou trazendo aqui informações relevantes aqui para vocês, porque aqui o bom é informação compartilhada. Então nós temos o ciclo, né, dia e noite, ciclo Yang e ciclo Yin, né, onde o Yang está correspondendo ao dia e ao Yin está correspondendo à noite, tá? Então nós temos esse ciclo aqui de energia Yin e de energia Yang. Então aqui quando o Sol vai se pondo, trazendo o Yin para trazer o relaxamento do corpo, para trazer o descanso, né? Trazer o repouso, né? Diminuir a energia, né? Trazer mais o Yin. Então nós temos definitivamente aqui a atuação de um hormônio chamado melatonina, que vai auxiliar, né, a melhora do sono, do repouso, da limpeza energética e emocional. Então, às 18 horas, né, alguns lugares o sol se põe mais cedo, outros mais tarde. Então, com o início do pôr do sol, nós temos o início da produção da melatonina. E quanto mais de noite vai ficando, maior vai ser o seu índice de produção de melatonina. Então, esse pico ocorre ali por volta de 9h da noite. Tá? Então, a partir desse horário, seria um horário que nós já deveríamos estar diminuindo a exposição a luzes, né? Luzes artificiais, telas celulares, computadores, televisões, né? Diminuindo a interação luminosa que acaba interferindo no ciclo de produção da melatonina, né? Diminuindo a nossa atividade, evitar fazer atividades físicas muito intensas depois desse horário, evitar fazer, né, alimentações muito pesadas, muito densas a partir desse horário. Por quê? Porque são atividades, né, que aumentam a nossa energia Yang e prejudica então esse processo de repouso, de descanso, de regeneração do corpo, né? E assim também ocorre ao nascer do sol. Então, quando o sol nasce, né, alguns lugares 6, outros mais tarde um pouquinho, outros mais cedo um pouquinho. Então, quando o sol se nasce, nós temos a inibição da melatonina e o início da produção do cortisol. Então, por isso que pessoas que acordam muito tarde, depois das 8 horas da manhã, né, ele está inibindo essa produção de cortisol, que geralmente tem o seu pico ali mais ou menos 1 hora após o despertar, né? Então, se você já levanta, toma um café muito forte, já tem todo esse processo, então isso também atrapalha, né, a produção do cortisol. Pessoas que ficam na cama, em locais escuros, também atrapalha o início do pico de cortisol, por isso que a pessoa fica mais sonolenta, mais letárgica. Então tudo isso compromete, e isso, né, esses níveis de cortisol aqui, ó, que vão trazer o despertar, né, ele também pode, em níveis mais baixos, pode gerar quadros de dores. Então, por isso é muito comum o paciente fibromiálgico, né, quando ele acorda, ao despertar, ele geralmente tem mais dor, porque o nível de cortisol ainda não está alto. Então, quando ele acorda, que ele vai movimentando, que ele vai ativando a energia Yang do corpo, isso pode ir melhorando. Vocês conseguem perceber o quanto eu gosto de trazer aqui para vocês, né, sempre o conhecimento da medicina tradicional chinesa, ciclo circadiano com energia Yin e Yang, junto com os conhecimentos da medicina ocidental, né? Então nós agregamos valor aqui na nossa medicina para que nós possamos ser profissionais fora da curva, né? Profissionais que não enxergam o paciente somente com o olho da queixa principal, mas que nós conseguimos ver ele nas suas queixas físicas, energéticas, né? Energia Yin, energia Yang, Shui, essência Jin, mas também conseguimos ver ele através de um olhar das emoções, né? Quadros emocionais, né? Então depressão, síndromes do pânico, são síndromes que atuam e inibem os níveis de cortisol. Então gosto de trazer essa junção com todo esse conhecimento para que vocês possam definitivamente ter um olhar mais abrangente para o seu paciente
e muito mais do que só físico, energético e emocional, vocês possam compreender a neurofisiologia, a neuroanatomia, as questões neuroendócrinas do seu paciente, para que definitivamente você possa traçar a melhor linha terapêutica e promover então inteligência emocional e resultados eficientes para os seus pacientes, tá? Por isso que eu quero vocês aqui comigo sempre. Toda terça e quinta-feira eu tenho o caso clínico de discussão aqui no Café com Acupuntura, mas hoje um dia especial, né? Essa semana, uma semana especial, estou fazendo isso todos os dias, justamente porque hoje à noite, às 8 horas da noite, começa o laboratório de inteligência emocional e você é o meu convidado de honra. Quero você na primeira fila, então já coloque seu celular para despertar, faça a sua inscrição e aguardo vocês às 8 horas da noite no link fechado que será enviado por e-mail ou nos grupos de WhatsApp de inscrição, tá? Vamos lá? Vamos lá? Que olha só, mulher, 47 anos de idade, dor no quadril e lombar, né? Já falei um pouco aqui sobre níveis de melatonina, de cortisol, como isso também pode interferir, né, nos quadros da fibromialgia, né? Além disso, alterações de tireoide pode ter alteração da madeira e do metal, né? Falarei mais a respeito disso quando eu for falar sobre as necessidades do paciente que tem a fibromialgia, tá? É uma paciente que apresenta muita dor. O canetão até cansou aqui. Hoje o bicho tá pegando aqui, né? Dor em quadril. Dor em quadril e lombar. Então, ó, esses dois tipos de dores aqui já nos leva a compreender, a buscar entender, né? Eu sempre falo aqui que nós não julgamos o paciente, mas dores em quadril estão ligadas ao elemento madeira, dor lombar está ligada ao elemento água. Então, se nós quisermos pensar a respeito, nós podemos trazer até que a dor no quadril pode estar ligado a um processo de frustração, de raiva, e a dor lombar a medo e a insegurança, tá? Então, só trazendo aqui que isso aqui pode ser uma hipótese que nós vamos avaliar e tentar compreender no nosso paciente, tá? Então, o paciente também apresenta quadros de depressão e ansiedade, tá? Então, isso aqui é questões muito importantes, quadros emocionais por trás, né? Depressão, ansiedade. Com 17 anos de idade, teve uma crise asmática, tá? Usou bombinha por todo esse período, parou mais ou menos há 2 anos, né? Então há 2 anos ela parou de usar a bombinha porque teve uma melhora, né? Teve uma melhora. Pegou o Covid. Durante a Covid ela teve que ter uma internação. Internou, né, para tratar o Covid, né? A memória depois do Covid está horrível, totalmente comprometida, né? Nós já sabemos, já temos pesquisas que mostram, né, que a infecção, né, o processo inflamatório do Covid já tem referências de interação no sistema nervoso central afetando a memória, tá? Então nós precisamos ter essa ideia aqui, né? Porque o Covid compromete a memória, tá? É muito irritada, extremamente irritada, né? Tem medo, então a paciente já relata medo, então confirma aqui a nossa hipótese lá no processo da dor lombar, tá? E a irritação também, né? A irritação também já leva a raiva, já leva a frustração, a indecisão, né? Então já bate aqui na questão da dor no quadril também. Olha só quanto é importante nós entendermos as questões físicas correlacionando elas com as emocionais, tá? Inclusive, esse medo dela tem se acentuado bastante ultimamente, tanto é que ela foi num shopping e foi subir uma escada rolante, ela paralisou. Então, paralisou. É normal ter medo de escada rolante? Não, mas pode acontecer. Mas um medo que paralisa, que ela não conseguiu subir a escada rolante. Então, aconteceu há mais ou menos 2 meses. Então, para você ver o nível de síndrome do pânico, que é um nível neurológico, né? um nível de
de neurotransmissores mesmo, um nível de comprometimento muito grande. Certo? Então vamos lá, vamos entender aqui. Deixa eu apagar um pouquinho dessa melatonina aqui, que vocês já entenderam, né? Vamos fazer aqui os nossos desenhos. Então, fogo, terra, metal, água, madeira. Tá? Então está aqui, vamos correlacionar, porque nós temos muito o que falar aqui a respeito da fibromialgia, né? Então eu sempre falo que a fibromialgia, ela é um desequilíbrio, né, de necessidades. Então cada um dos elementos dentro da medicina chinesa tem um nível de necessidade, e o elemento madeira tem necessidade de liberdade, até porque o elemento madeira que coordena o livre fluxo de energia em todas as direções, né? Então nós já sabemos disso, os chineses já falam isso há muitos anos, há milhares de anos, sobre o livre fluxo de energia que o elemento madeira tem, que ele precisa ter, até porque ele coordena o sangue, e quando se coordena o sangue, né, esse sangue precisa chegar em todas as direções, em todas as extremidades, em todos os órgãos e vísceras, em todo o sistema nervoso central, então precisa de uma nutrição muito grande, tá? E a madeira, então, ela cresce com as suas raízes para dentro da terra, tirando nutrição da terra, e também ela cresce com o seu caule e a sua copa em todas as direções. Isso nos mostra a necessidade do elemento madeira em ter definitivamente uma liberdade. Ela precisa crescer, ela precisa se expressar, ela precisa ter um crescimento, ter uma liberdade, né? E a mentalidade do paciente madeira, né, com biotipologia madeira, ela é uma mentalidade também de necessidade de liberdade. Só que quando algo tira essa liberdade, né, então essa liberdade pode ser tirada pela terra, né? Quando a terra é muito compacta, é muito dura, tem uma estagnação de energia, então a estagnação de energia da terra pode comprometer aqui o crescimento da madeira. Então isso pode ser em casa, pais muito autoritários, que podam muitos filhos, né, muitos fechados, né, que não deixam os filhos se expressarem, pode gerar essa situação. Casamentos frustrados, né, que às vezes a pessoa tem a necessidade de liberdade, mas o marido poda. Crescimento de liberdade financeira, às vezes a pessoa tem a necessidade de ter uma liberdade financeira, mas o emprego onde ela está, ela não vê crescimento, né? Também chefes, patrões que às vezes pode ter um assédio, então não vê crescimento, que então deixa ela inibida de crescer, né? Ou até mesmo a autossabotagem, tá? Eu sou uma pessoa que necessito de liberdade, mas às vezes eu mesmo me saboto, sabe? Então a autossabotagem, eu não consigo, eu não dou conta, eu não quero, eu procrastino, isso também pode gerar frustrações, gerando casos de fibromialgia. Então se vocês têm casos de fibromialgia aí, tenta correlacionar com algum fator que tira a liberdade da madeira, assim como, né, a terra pode tirar a liberdade da madeira, o metal também pode tirar a liberdade da madeira, porque o metal corta a madeira. Então, o metal que poda a madeira, né? Então, se ele poda, ele evita o crescimento dessa madeira, também gerando um processo de frustração, de raiva, de mágoa, de rancor, que pode desencadear um quadro de fibromialgia. Certo? Então, vamos lá. Paciente com fibromialgia, então nós sabemos que a fibromialgia é uma patologia de estagnação da terra que compromete a madeira, né? Ou do metal que compromete a madeira, né? Que tira a liberdade, tá? Então fibromialgia aqui. Dor no quadril, a paciente também tem dor no quadril. Ela já relata muita irritação, paciente irritada, tá? Ela também tem dor lombar. Ela também relata medo, né? Muito medo, muita insegurança. Tá? Paciente asmática. Mas ela já está melhor. Mas ela tem um quadro de asma importante. Desde os 17 anos de idade, ela já tem 30, então mais ou menos 28 anos de quadros de crise asmática. Tanto é que ela parou de usar a bombinha há 2 anos, porque teve uma melhora. Tá? Mas isso tem um comprometimento. E ela teve Covid e isso afetou a memória dela. Tá? Afetou a memória dela. Então, aqui nós temos um caso de sintomatologias dessa paciente. Então, tudo aquilo que nós falamos, né, de níveis de cortisol, que nós falamos lá no começo da live, então se você não
assistiu o começo, depois eu recomendo que você assista o começo, porque eu expliquei esse nível de cortisol. Né? O nível de cortisol ele pode interferir sim, e o cortisol vem por causa da energia yang, né? Então, cortisol aqui, dentro da energia yang, níveis baixos de cortisol pode desencadear fibromialgia. Também falei sobre a tireoide, né? Tireoide aqui que também pode comprometer a fibromialgia. E a tireoide ela vem por conta dessa alteração ali de insatisfação, de tristeza e de possível depressão que compromete a glândula tireoide lá na madeira e também pode podar a necessidade de liberdade da madeira, também desencadeando quadros de fibromialgia. Tá? Então aqui, essa é a nossa exposição do caso clínico, uma exposição que tem um comprometimento de todos os elementos, né? Mas a queixa principal dela são as dores da fibromialgia, que pega muito quadril e dor lombar. Então, se nós fôssemos acupunturistas que somos apenas preocupados em tratar o físico, nós estaríamos aqui fazendo craniopuntura de Yamamoto para lombar, para o quadril, e teríamos resultados até satisfatórios, mas não resultados duradouros. Tá? Então você pode fazer pontos locais, pode melhorar a eletroestimulação ali na região da lombar. Então tem muita coisa que você pode fazer no curto prazo. Mas aqui eu quero que vocês sejam um profissional fora da curva, um profissional com alto padrão de excelência. Então por isso nós vamos trazer, além de toda a história, conteúdos, né, que podem interferir diretamente no tratamento do seu diagnóstico e que você vai ficar atento isso na avaliação. Então essa paciente tem alteração de tireoide? Ela já fez algum exame que mede os níveis de cortisol? Então fique atento a esses detalhes que pode fazer você entender o seu paciente de uma forma muito mais ampla, tá? Então isso é extremamente importante. E, além de tudo isso, né, correlacionando tudo isso, eu vou trazer aqui a foto da língua dessa paciente para nós debatermos, né? A foto da língua da nossa paciente para nós entendermos os desequilíbrios energéticos, se eles fazem sentido com os padrões de desequilíbrios físicos e também com toda a parte da fisiologia normal da paciente, né? Da fisiologia, da neurofisiologia. Show? Vamos avaliar essa língua naquele mesmo esquema? Olha lá, vamos lá. Passo a passo. Primeiro saburra, depois cor, depois alterações de forma e por último umidade. Tem saburra essa língua? Essa é uma língua que apresenta saburra? Tem ou não? Até agora só eu falei, né? E falei pra caramba. Você já percebe o nível de empolgação para o laboratório de inteligência emocional hoje, né? Hoje começa a primeira aula, hein? Você não pode ficar de fora. Eu quero você comigo na fila de honra, no gargalo desse evento, tá? Então tem saburra. Qual que é a cor dessa saburra? Ela é amarela ou ela é branca? Tá? É uma saburra amarela ou uma saburra branca? Saburra branca. Perfeito. Saburra branca. Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Vermelha? Uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? O que vocês acham? Lembrando sempre que onde tem essa saburra, isso acaba tamponando a cor da língua ou gerando interferência, né? Importante é que não dá pra gente ver o corpo da língua ali na cor dela, tá? Então, basicamente, se nós observarmos essa língua, ela, pela saburra, dá a impressão que ela é pálida, tá? Porque ela tem uma saburra bem importante ali no centro. Mas as laterais dela, as laterais dessa língua aparenta estar um pouco mais vermelha, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com esse golpe de vista. Se nós olharmos puramente, deixando
a cor, né, a saburra dessa língua interferir no nosso golpe de vista, nós falaríamos que ela é pálida. Mas será que ela é realmente pálida? Será que ela não é vermelha e essa saburra está dando a sensação de palidez? Tá? Então, olha só o que eu faço. Tá? O que eu faço? Eu não vou considerar essa língua nem pálida, nem vermelha. Porque se eu olho nas laterais, aparenta estar mais vermelha, mas também pode ser por causa do golpe de vista que ela tem uma saburra bem intensa, branca. Tá? Então, eu não vou considerar muito importante essa cor. Até porque esse não é o maior desequilíbrio que essa paciente apresenta na língua. Certo? Então, eu, particularmente, acredito que ela tende a ser uma língua pálida com as laterais vermelhas. Tá? Com as laterais vermelhas. Mas eu não vou considerar isso como o principal desequilíbrio. Tá? Então, pálida com as laterais vermelhas. Tá? Mas não vou considerar isso como o principal desequilíbrio. Por quê? Porque às vezes essa saburra branca está nos deixando com um golpe de vista para avaliar definitivamente a cor dessa língua. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem visualizar isso? Vocês percebem isso? Tá? Show? Agora, na forma, ela tem alterações importantes, né? Agora, na forma, ela tem alterações importantes. Essa língua dessa paciente é uma língua que tem fissura? Tem fissura? Ou não tem fissura? Tem alteração de forma? Tem edemaciado? Tem denteado? Tá? Renner, notei no centro da língua um ponto amarelo. Seria algum alimento ou já está evoluindo para um calor? Na lateral também está vermelho, mas aparenta um pouco amarelado também. Olha, tem realmente essa pontinha amarela ali, não dá pra gente decifrar se é uma papila gustativa ou se é algum resíduo de alimento, então eu não considero ela, tá, Marcelo? Tá? Então, sim, é uma paciente que tem fissura, tá? E ela está extremamente edemaciada. Extremamente edemaciada. É uma língua volumosa. Olha, a lateral da língua pega nas laterais dos lábios, né? Extremamente edemaciada. E ela é uma língua seca ou úmida? É uma língua seca ou úmida? O que vocês acham? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Úmida, né? Tem brilho nas laterais aí, tá brilhosa. Úmida. Úmida. Perfeito? Bem mais úmida. Show de bola. Vamos lá, vamos traduzir isso? Ó, saburra branca, tem frio. Pálida. Pálida tem deficiência de Chouet. Lateral vermelha, calor no fígado e na vesícula biliar. Tem fissura. Tem deficiência de energia em ti do baço. Edemaciada, tem estagnação de ti do baço. Úmida, tem deficiência de energia yang ti do pulmão. Certo? Então aqui chegamos nos padrões de desequilíbrio. Mas eu sempre trago aqui para vocês e aconselho vocês seguirem essa linha terapêutica que é de descobrir o maior padrão de desequilíbrio. Se essa paciente colocasse essa língua para fora agora no seu consultório, o que mais chama atenção? Qual que é o fator que mais chama atenção? É a saburra branca? É a palidez? É as laterais vermelhas? É a fissura? Ou é demasiado? Ou é a umidade? O que mais chama a atenção de vocês aí na avaliação dessa língua? O que mais chama a atenção na avaliação dessa língua? O que vocês acham que é o principal desequilíbrio energético dessa paciente? Quando nós tratamos o desequilíbrio principal, consequentemente os desequilíbrios secundários, eles já começam a ser corrigidos, tá? Então o que mais chama atenção nessa língua é definitivamente essa saburra branca que pega praticamente todo o centro, chegando até quase lá na ponta da língua, tá? E o que mais chama atenção realmente é esse nível de edemaciamento, né? Tem um nível muito grande de edemaciado aqui na língua, né?
A língua está extremamente volumosa, com muitas alterações de formas, né? O centro parece extremamente mais volumoso, tanto é que faz tipo um abaulamento aqui nas laterais, né? Então esses são os dois fatores que mais nos chama atenção nessa língua, tá? Então vamos lá, vamos entender se isso faz sentido com o nosso caso clínico. Olha só, qual que é o principal desequilíbrio? Estagnação de Qi do baço. Que gera o quê? Um frio. Se a energia Yin está estagnada, está parada, a energia Yang vai circular? Não, a energia Yang não vai circular. Se a energia Yang não circula, ela aquece o organismo? Não. Ela gera frio. Tá? Se gera frio, né, essa estagnação compromete quem? A madeira. A madeira precisa circular. A madeira precisa do livre fluxo. A madeira precisa de liberdade. Olha quem está tirando a liberdade da madeira. A estagnação de Qi. Essa estagnação de Qi também pode gerar frio, ou vice-versa. O frio também pode gerar estagnação de energia. Essa paciente tem muito o quê? Medo. Ela não conseguiu subir no escada rolante há 2 meses atrás. Pânico, né? Então, o frio também nutre a madeira e deixa ela crescer? Não, definitivamente não. Olha só que interessante, porque o frio também compromete o metal. Pode gerar alteração de tireoide? Pode, não estou falando que tem, tá? Isso aqui é uma hipótese. A água também pode interferir no fogo. Se a água interfere no fogo, ela pode deixar e promover uma baixa de cortisol? Pode também. 2 fatores que prejudicam a fibromialgia, os quadros de dores. Então, eu comecei falando que essa paciente, ela tem essa característica, né, de uma estagnação de energia comprometer a liberdade, gerando um padrão fibromiálgico. E essa paciente também tem o quê? Ansiedade. Por quê? Porque o frio e a estagnação de energia compromete o fogo e ela também tem depressão. Pensa uma pessoa com fibromialgia que tem dores intensas no corpo. Você acha que ela vai ter alegria de viver? Será que ela vai querer sair, socializar? Não. Ela vai ficando mais introspectiva, mais fechada. Ela não vê uma evolução para que ela tenha definitivamente a liberdade de expressão dela. Então, as dores pioram os níveis de ansiedade, as dores também geram níveis de depressão. Percebem? Percebem o quanto isso aqui é importante para nós? Ó, vou até colocar aqui, ó. Curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque definitivamente, no curto prazo aqui, nós temos que tratar o que ela nos procurou, que é o quê? As dores, onde? No quadril e na lombar. Mas no médio prazo, nós precisamos tratar a estagnação de Qi, que não está deixando a energia circular e está tirando a liberdade dessa madeira, tirando o livre fluxo dessa madeira. Tanto é que ela já começa a apresentar o quê? Deficiência de sangue, uma possível palidez da língua, certo? Estagnação de Qi. E no longo prazo, ansiedade, depressão e o quê? Medo. Ansiedade, depressão e medo. Então percebe o quanto as emoções elas interferem no nosso desequilíbrio energético e no nosso desequilíbrio físico. Mas nós temos que entender muito mais do que isso, porque a acupuntura não faz milagres. A acupuntura não faz milagres, e eu sempre falo e bato nessa tecla aqui. Nas mãos do acupunturista estão as agulhas, na mão do paciente está a cura. Então, nós devemos buscar o comprometimento do nosso paciente, porque um paciente com fibromialgia, se o principal desequilíbrio dele está vindo por causa de uma estagnação de energia da terra, o que nós precisamos recomendar para esse paciente urgentemente? Urgentemente, ele precisa melhorar a alimentação.
tirar da sua alimentação alimentos que geram ainda mais estagnação de energia. Se o paciente tem estagnação de energia, o que vai fazer circular a energia? Atividade física. Atividade física. Atividade física vai aumentar a energia yang, vai ativar a energia yang, vai ativar os níveis de cortisol. Começamos a live falando que fibromialgia também pode estar ligada a uma deficiência dos níveis de cortisol. E cortisol é aquilo que nos traz energia para o dia. Então precisa fazer atividade física. Qual horário que ela tem que fazer atividade física? Lá no horário do IN, depois das 9 horas da noite? Não, de preferência pela manhã. Ah, professor, mas é uma paciente com muita dor, com muito quadro de dor no quadril, na lombar. Ela tem que fazer atividade física intensa? Olha, não precisa ser atividade física intensa. Ela precisa fazer uma atividade física nos limites dela. Ela suporta uma caminhada? Ah, não, ela não consegue dar uma volta no quarteirão. Então dá meia hoje. Amanhã dá mais meia. Depois dá uma inteira. Inclusive, já existem pesquisas que mostram que a atividade física melhora dores crônicas. É o melhor remédio para dores crônicas. Fibromialgia tende a ser agudo ou crônico? Crônico. Então, atividade física. No limite dela. Não é para ir para a academia e pegar 50 quilos ali, não. É atividade física para ela começar a ativar a energia yang. Pode ser uma hidroterapia? Pode. Mas ela vai fazer uma hidroterapia onde? Numa piscina que não é aquecida? Não. Essa paciente precisa fazer uma hidroterapia numa piscina aquecida, porque ela já tem frio. Se você der mais frio para essa paciente, ela vai piorar as dores. Olha a importância de nós entendermos de fisiologia energética para o nosso paciente. Até para fazer as recomendações corretas para o nosso paciente. Então, atividade física em piscina aquecida. Hidroterapia em piscina aquecida. É uma ótima. Um pilates pode ser no nível de intensidade que ela suporta. Mas ela precisa fazer uma atividade física. Por isso, aqui está a nossa responsabilidade com o nosso paciente. Porque não é só chegar e fazer agulha. Vai ter paciente que você vai precisar mandar ele para fisioterapia. Vai ter pacientes que você vai precisar mandar ele não para fisioterapia, mas para educação física, para fazer atividade física. Vai ter pacientes com desequilíbrios mentais que você vai precisar encaminhar ele para psiquiatria. É psiquiatra, ele tem que entrar com medicação. Tem níveis que não dá para controlar sozinho. A acupuntura não vai fazer milagre. Então, vai ter um certo tempo que esse paciente vai precisar de ir para o médico, tomar remédio, para estabilizar as questões de neurotransmissores e hormonais. Tem paciente que você vai ter que encaminhar ele para um ortopedista, dependendo do nível de dor do quadril e lombar. O paciente vai precisar, a acupuntura não vai fazer milagres. Nós precisamos entender isso. Isso é nível de responsabilidade, nível ético profissional. Nós precisamos ser profissionais fora da curva, não é um profissional ali que vai fazer apenas a sua parte. Não, nós somos equipes multidisciplinares. Vai ter paciente que você vai ter que mandar ele para terapia, para o psicólogo. Olha, você precisa. A acupuntura aqui vai te ajudar? Vai. Definitivamente vai. Mas você precisa de um auxílio extra. Não é errado encaminhar os seus pacientes. Não é errado. Vai ter paciente que não vai conseguir mudar a alimentação. Ele vai ter que ir num endócrino. Ele vai ter que ir num nutricionista para ajudar, para pegar na mão dele e falar, olha, não vamos fazer dessa forma. Se você atende um paciente diabético e você não encaminha ele para um nutricionista especialista em diabetes, você vai conseguir controlar a diabetes desse paciente? Não. Esse desequilíbrio vem por conta de uma alimentação. Olha a nossa responsabilidade ética e moral com o nosso paciente. Olha a nossa responsabilidade ética e moral com o nosso paciente. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? É importante isso. Nós precisamos estar em conjunto com outros profissionais da área da saúde se nós quisermos ter resultados com a acupuntura. E você só vai ser um profissional fora da curva se você tiver essa responsabilidade física, moral,
e consciencial com o seu paciente. Olha, tem coisa que eu não dou conta de resolver. Então eu preciso de uma equipe junto comigo. Preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um endócrino, eu preciso de um neuro, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um educador físico, eu preciso de uma pessoa responsável por Pilates. Ah, mas eu preciso fazer parceria com todos esses profissionais? Não. Ah, todo mundo conhece um amigo que conhece. Mas se não conhece também, manda. Esse paciente precisa. Ele precisa, um psicólogo. Tem questões que o paciente vai precisar de terapia. Né? Então, essa responsabilidade ética, moral com o nosso paciente faz parte do nível de profissional que você quer ser. Você quer ser apenas um acupunturista colocador de agulha? Colocador de agulha? Ou você quer ser um profissional fora da curva? Que se o seu paciente precisar de um encaminhamento para um psiquiatra, você manda. Se ele precisar de um encaminhamento para um psicólogo, você manda. Para um fisioterapeuta, para educação física. Tudo isso porque estamos falando de um paciente com fibromialgia. Paciente fibromiálgico, que o maior desequilíbrio dele é uma estagnação de energia. Se esse paciente não conseguir controlar a alimentação e fazer atividade física, você pode fazer o que você quiser com a acupuntura aqui. Você só vai estar tomando o dinheiro dele. E isso eu deixo claro já na primeira sessão. Olha, por esse desequilíbrio energético seu aqui, você vai precisar de um nutricionista, ou fisioterapeuta, ou educador físico. É pro seu bem, é pro seu resultado. Senão eu vou ficar vindo aqui 3 vezes por semana, se for o caso, tomando seu dinheiro. Você não vai ter resultado, depois você vai falar que a acupuntura não funciona e que eu não sou um bom profissional. O que você quer? Você quer um resultado de excelência ou você quer tomar agulhadas à toa? Percebe? Então aqui nós precisamos ter essa noção, até mesmo porque se nós quisermos um resultado incrível com esse paciente, nós podemos usar os protocolos de inteligência emocional. Porque esse paciente tem fibromialgia. E a fibromialgia nós sabemos que ela vem de um desequilíbrio emocional, que é uma necessidade de liberdade, e que a madeira, né, precisa dessa liberdade, mas a terra pode gerar uma estagnação e não deixar essa madeira crescer. Ou o metal pode chegar aqui e gerar uma poda excessiva nessa paciente e não deixa ela crescer. Ah, professor, mas quando você poda uma árvore, geralmente ela vem com mais força e cresce. Mas se você poda demais, você mata. Mas se você poda demais, você mata. Entende os níveis mentais dessa paciente? Então, chega num nível desse aqui e você faz, então, um gestacional para limpar as emoções que essa paciente vivenciou desde o período gestacional, desde a vida intrauterina. Ah, professor, não sei o que é o gestacional. Hoje, às 8 horas da noite, laboratório de inteligência emocional. Faz sua inscrição lá no link da minha bio que eu vou explicar muito mais sobre cada um desses protocolos. Como você pode fazer isso e como você pode ter resultados. Faz o gestacional, depois você vai fazer o quê? Depois você vai fazer a terra, tira essa estagnação. Mas ela precisa o quê? Melhorar a alimentação e fazer atividade física. Ah, uma paciente que tem dor no quadril e lombar, ela não consegue fazer atividade física. Manda para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta sabe os melhores exercícios, o melhor alongamento, o exercício funcional para essa paciente. Manda para o Pilates. Manda para a hidroterapia, mas uma hidroterapia aquecida, porque essa paciente tem síndrome de frio também. Faz a terra, faz o metal, faz a madeira, faz a água, faz o fogo, controla a ansiedade, depressão e medo dessa paciente, dá autoconhecimento. O autoconhecimento vai gerar um autocontrole das emoções. Isso aqui vai gerar o quê? Inteligência emocional. Isso que gera inteligência emocional. Pensa você passando por protocolos que limpam as suas emoções, que limpam as emoções que você vivenciou desde o período que você estava no ventre da sua mãe, limpa da preocupação, limpa da insatisfação, da tristeza, da depressão, que limpa a raiva, mágoa, rancor, frustração, que limpa o medo e a insegurança e limpa a ansiedade. Mas limpa fazendo com que essas emoções cheguem no seu neocórtex para você reconhecer e conscientizar. Isso vai gerar um autocontrole.
Isso vai gerar um autoconhecimento. Isso vai desencadear inteligência emocional. Então, se essa paciente tem necessidade de liberdade, mas algo prende ela vai entender o que ela pode fazer nas limitações dela para ela ter esse crescimento. Ah, é uma autossabotagem? Eu me saboto? Ah, beleza. Eu quero ter uma empresa, eu não tenho porque eu me saboto. Ah, eu não vou dar conta. Ah, eu quero escrever um livro, mas eu não escrevo porque não dou conta. Ah, eu quero ser acupunturista. Eu faço, mas não consigo atender porque, não vou ter resultado. Eu me sabotando. Entendeu? Ah, eu quero fazer culinária. Mas eu não faço porque, eu tenho medo de salgar a comida. Autossabotagem. Ou outras pessoas sabotam, né? Às vezes você quer ser um fotógrafo. Mas aí sua família inteira fala, não, você não vai ser um bom fotógrafo, não. Esquece isso, né? Sai pra lá. E você deixa isso interiorizar. Uma sabotagem externa. É liberdade, você tem necessidade de liberdade. Você quer fazer uma viagem? Não, não. Vai dar errado, o avião vai cair. Outras pessoas colocando. Ou você. Entendeu? Isso te poda, isso te tira a sua liberdade. Isso prejudica e desenvolve fibromialgia. Percebem? Show? Incrível? Faz sentido? Faz sentido ou não? Quero tratar com sistêmica. O que eu preciso fazer? Olha, não é estagnação de energia? BP4 com CS6. BP4 com CS6. Professor, mas o quadro dela é um quadro de dor de quadril e lombar. Faz a estagnação de energia, melhora a alimentação, faz atividade física, dilui essa energia com BP6, BP9, estômago 40, tá? Coloca essa energia para circular com F3, F8, tá? Faz uma moxa na lombar, faz uma moxa no quadril, faz crânio para dor no quadril e na lombar. Pronto, o paciente já vai começar a melhorar, porque você está fazendo um reequilíbrio de curto e médio prazo. Reequilíbrio dos desequilíbrios energéticos e físicos. Desequilíbrios energéticos e físicos. Percebem? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem explodir a mente aí para, nos próximos pacientes que chegarem com fibromialgia, você entender um pouquinho o que acontece por trás dele? Que o seu paciente com fibromialgia não é só as dores que ele tem no ombro, no quadril, na lombar, dor de cabeça, insônia, dor no pé. Não é. Que o seu paciente com fibromialgia ele tem desequilíbrios energéticos e emocionais por trás. Ele tem alguém que sabota ele ou ele mesmo se sabota. Show? É por esse nível que eu reforço o convite para vocês estarem hoje no Laboratório de Inteligência Emocional. Laboratório de Inteligência Emocional começa hoje às 8 horas da noite. Coloca seu celular para despertar, 19h55. Se você não fez sua inscrição ainda, pelo amor de Deus, corre lá no link da bio e faça. Mande o link para todos os seus colegas. Fala, cara, vai ter uma aula hoje aqui, ó. Manda lá nos grupos da sua pós-graduação. Olha só, eu vou deixar gravadas, tá? Ela fica gravada aqui e no canal do Acupunturista, tanto no Telegram quanto no YouTube. Tá? Tiro foto do quadro e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. Todos esses links estão no link da bio. Tá? Convide seus colegas, fala, olha, vai ter uma aula incrível hoje sobre inteligência emocional, sobre como você pode pensar fora da caixa para você ser um profissional fora da curva, para você ter segurança em seguir uma linha terapêutica para tratar os desequilíbrios físicos, energéticos e emocionais dos seus pacientes já na primeira sessão. É isso que eu quero te ensinar hoje à noite. Não só hoje, mas hoje, amanhã e sexta às 8 horas da noite. Mas para isso você precisa fazer a inscrição. E fique atento lá no grupo do WhatsApp, que lá que eu vou mandar o link para você assistir a aula. Não fica de fora. Não fica de fora, você não pode perder isso. Te aguardo lá, 8 horas da noite. Vamos juntos? Vamos juntos? Quem aí está empolgado? Quem está empolgado para aula do Laboratório de Inteligência Emocional hoje? Quem aí já vai sair da live, vai lá no e-mail, já pegar o link que eu mandei no e-mail de vocês e já vai clicar lá, ativar o lembrete e colocar o celular para despertar? Acena aí para mim. Manda um emoji.
Usando os protocolos de inteligência emocional, usaríamos gestacional, depois terra nesse caso? Eu usaria. Por quê? Porque eu limparia as emoções que vêm desde o período gestacional e o maior desequilíbrio dessa paciente é a estagnação de Ti. Vocês viram a língua dessa paciente. Um edema volumoso que faz várias alterações de forma. Show? Então aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. Se preparem, convide seus colegas e vamos juntos. Tá? Serão 3 aulas na qual eu vou passar todo esse conhecimento sobre inteligência emocional. Tá? Aguardo vocês. Nos vemos então hoje à noite. Amanhã às 8 horas da manhã também entro aqui com mais um caso clínico e 8 horas da noite a segunda aula para o Laboratório de Inteligência Emocional. É ao vivo. Já pega o seu caderno, já deixa tudo separado. Por quê? Senão você fica de fora. Uma aula do nível que vai ser do Laboratório de Inteligência Emocional é uma aula de transformação. Então você perdeu um pouquinho, você perdeu muito. Um detalhe que você deixar para trás vai fazer diferença em você entender como os protocolos vão funcionar. Tá? Só fico pensando de não poder assistir na quinta-feira por causa do meu curso, pois ainda sou aluno de acupuntura. Martina, não se preocupe, assista hoje, amanhã depois você assiste, na sexta você pega junto conosco. Tá? Vai valer a pena, vai mudar a sua mentalidade. Vai mudar a sua mentalidade como acupunturista e vai te ajudar muito no seu curso. Tá? Não tem problema, é seu aluno, pode assistir, muda muito. Beleza, pessoal? Então aguardo vocês à noite. Vou organizar todas as coisas para de noite o nível de energia estar lá em cima e o bicho pegar, literalmente, tá? Aguardo vocês. A aula hoje deve durar aí em torno de 1h, 1h30, tá? Então venham preparados porque vai passar um pouquinho do horário, porque é uma aula mais intensa, mais densa, com conteúdo denso e brutal. Beleza? Aguardo vocês são incríveis, vocês são os melhores acupunturistas do mundo e nós vamos juntos, porque juntos nós somos imbatíveis, né? E nós não vamos só juntos, nós vamos de mãos dadas. Aguardo vocês, um grande abraço, um excelente dia e até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.